Mauro César fala sobre Corinthians, a dívida do estádio e os reforços do Timão. Mas antes deixe seu like e inscreva-se no canal. A lei não permite que esse acordo seja feito nesses termos, com a apresentação dessas garantias financeiras ou dessa compensação financeira. E segundo, Marinho, porque como todo mundo que acompanha o noticiário viu no ano passado, o Corinthians ele bateu o recorde de faturamento dele em 2023, né? Mais de 800 milhões foram faturados pelo clube, né? E a receita para 2024, pelas projeções, pelo orçamento, beira 1 bilhão. Então, apesar de todas as dívidas, de todos os problemas que tem, o Corinthians fatura. Se ele fosse uma empresa, seria uma empresa das mais dona de um dos maiores faturamentos no seu ramo de atividade, né, no país. Ou seja, entre os clubes de futebol brasileiros, é um dos que mais fatura. Fica atrás aí só do Flamengo, né, e brigando ali com o Palmeiras. E com potencial, obviamente, para ganhar tanto dinheiro, faturar tanto dinheiro quanto o Flamengo, porque tem a segunda maior torcida do Brasil, mas está com seus torcedores concentrados no mercado mais rico, digamos assim, que é São Paulo. Então, o Corinthians não fatura mais por conta de más gestões. Ainda assim, consegue faturar muito, que mostra o seu tamanho, a sua grandeza e o seu potencial, que poderia ser mais bem explorado. Tivemos agora, no começo da atual gestão, do novo presidente, a apresentação de um novo patrocinador com toda a pompa, e isso deixou os torcedores orgulhosos, né? O grande mote era: temos o maior patrocínio master do Brasil, 120 milhões por ano. Ok? Que se utilize, por exemplo, esse dinheiro para pagar a Caixa. Pagar em dinheiro. Como qualquer pessoa que vai ao BNDES, e o empréstimo foi na linha de crédito generosíssima da Copa do Mundo, buscar um financiamento. O Corinthians fez o financiamento para o estádio, como um empresário pequeno, médio ou grande, pode ir ao BNDES buscar um financiamento para a sua empresa, para o seu negócio, né? E esses caras têm que pagar. Então, é só pagar. É só pagar. Para que tanta engenharia financeira, como se diz? Para que tantas propostas mirabolantes? Por que não pagar? Ah, mas aí não dá para ter time. Amigo, não dá para ter tudo. Quer ter estádio, pagar quando pode, ter time forte. Não é possível reunir tudo isso. É muito, muito difícil. Então, o Corinthians segue, na minha opinião, num caminho errado. Não só eu apenas que penso assim. Especialistas em finanças que acompanham o futebol também pensam dessa maneira. O Corinthians teria que passar por um período aí de um cinto apertado, cortando gastos, acertando dívidas, né, eliminando-as, renegociando-as, para tentar, em alguns anos, voltar a competir dentro do seu patamar, que seria o normal, e dentro daquilo que é possível para o Corinthians. Esse discurso, obviamente, não agrada o torcedor, mas ninguém está aqui para agradar o torcedor. E dirigente de futebol também não deveria estar preocupado em agradar o torcedor, e sim fazer o melhor para o clube. Porque o torcedor vai ter esse pensamento imediatista de que é o time para ontem. E, na verdade, o Corinthians investiu muito no ano passado, tinha um dos mais caros elencos do futebol brasileiro, e o máximo que conseguiu no Campeonato Nacional foi brigar contra o rebaixamento. Só escapou matematicamente depois de uma vitória sobre o Vasco, numa das últimas rodadas. E esse ano tenta de novo montar um time com investimentos como 5 milhões de euros em Rodrigo Garro, 4 milhões e mais metas pelo Mateuzinho, 5 milhões no Pedro Raul, e por aí vai. Agora tenta trazer o Igor Coronado, que é um jogador que não deve ser barato, que joga muito tempo no futebol saudita, onde se paga muito bem, né? E por aí vai. Então você tem um Corinthians que continua partindo para esse caminho. Há uma alegação do seu diretor financeiro que em entrevistas diz que hoje não é possível fazer o que o Flamengo fez em 2013 em diante, porque hoje as premiações elas têm um peso maior dentro do orçamento dos clubes. E essa é uma tese, na minha opinião, que é defendida por ele, e a gente tem que respeitar, como todas as teses, todas as opiniões e pontos de vista, mas que é apenas uma tese dele, e que não se sustenta num debate um pouco mais profundo com algum especialista que possa... Nem precisa ser tão especialista. Porque, vamos lá, o Corinthians pretende resolver seu problema financeiro como? Ele vai, contrata caros jogadores, encarece ainda mais a sua folha de pagamento, compromete suas receitas futuras com pagamentos de parcelas de jogadores que está contratando até determinado período. E aí ele aposta, entre aspas, nos resultados esportivos. Ganhar o Brasileiro, ganhar a Sul-Americana, que nem Libertadores disputa esse ano. Ano passado disputou e foi um papelão, foi eliminado na primeira fase, né? Ganhar o Campeonato Paulista. E tem que ganhar todos os campeonatos para reunir todas essas premiações, ganhar, eventualmente, prêmios dados por seus patrocinadores por resultados, se os contratos tiverem essa previsão. Mesmo assim, essa conta vai ser muito difícil de fechar, porque você vai ter que pagar
tudo que você gastou em contratação de jogadores, uma folha de pagamento mais elevada, a manutenção do estádio, que o estádio ele gera receita, mas gera despesa, todo estádio é assim, e as dívidas enormes, sendo que, segundo o diretor financeiro do Corinthians, em entrevistas recentes, a dívida de curto prazo do Corinthians beira os 400 milhões, o que dá uns 40% do faturamento alcançado no ano passado. É muita coisa. Dívida de curto prazo, para quem não sabe, são as dívidas, como o próprio nome diz, que você tem que pagar em pouco tempo, em poucos meses, né? Ou seja, é como se você fosse um cidadão devendo um cheque especial ou cartão de crédito, a grosso modo. Pague rapidinho, senão os juros vão aumentando e vira uma coisa, uma bola de neve impossível de ser contida. Então é isso. O Corinthians insiste numa receita perigosa que o distancia dos seus grandes rivais num cenário cada vez mais competitivo, onde você tem os dois clubes que hoje são de ponta, Flamengo e Palmeiras, com mais dinheiro e capacidade de investimento, clubes como o Grêmio, que foi para a segunda divisão, mas que já há algum tempo tem uma certa estabilidade financeira, e clubes virando SAF, né? Clubes como o Atlético Paranaense, que mantém ali o seu prumo, né? E sempre muito competitivo, e esses clubes que viram SAF ressurgem das cinzas sendo competitivos. Botafogo poderia ter sido campeão ano passado, né? O Vasco saiu da segunda divisão e hoje contrata de uma maneira que não era possível. O Bahia é outro exemplo muito importante, e o próprio Cruzeiro, que estava fundado na Série B e voltou à Série A porque virou SAF. Então o cenário ele é outro, mas as dívidas são as mesmas, colossais, cada vez mais complexas, maiores, e o clube segue na mesma. E a tentativa de pagar o estádio dessa maneira, ela era um absurdo. A proposta era uma proposta absurda. A Caixa Econômica, se aceitasse isso, seria uma vergonha. Sempre lembrando, Marinho, desculpa ser essa longa explanação, mas a Caixa Econômica é um banco estatal, tá? Que concentra os depósitos do Fundo de Garantia de todo trabalhador de carteira assinada. Então, é o banco do governo, que tem dinheiro do trabalhador. Então a Caixa não tem que ficar fazendo caridade para clube de futebol. Aliás, os clubes, aí praticamente sem exceção, raríssimas exceções, eles sempre têm uma colher de chá. A última foi o Profut, que renegociou dívidas com a União para que todos pudessem quitá-las, seguindo uma série de regras, né? Tem muita coisa pré-estabelecida ali, você tem que dar várias contrapartidas. Quem está andando na linha está pagando essa dívida federal. Quem não está pagando porque não quer. Porque foi o melzinho na chupeta, uma outra chance de ouro. O Profut foi criado de 2015 para 2016. Né? Então, é possível sim você equacionar, mas é preciso apertar o cinto. De novo, vou usar o exemplo de um cidadão. O cara está endividado, ele deve várias vezes o que ele recebe por mês de salário, mas ele quer andar de carro novo, ele quer ir em restaurante caro, ele quer comprar roupa cara, ele quer um relógio caro, né? Ele usa um óculos escuro de grife. Não tem como, amigo. Se você está todo endividado, você vai andar em transporte público, você não vai comer o hambúrguer podrão ali do trailer, não vai dar para ir no restaurante caro, você vai usar a roupa velha que você tem mesmo porque não dá para comprar uma nova, ou vai comprar uma roupinha bem modesta, porque a sua vida mudou. A vida do Corinthians já é essa, amigo. O Corinthians está completamente encalacrado e as pessoas precisam enfrentar isso e falar sobre isso. Mas não é popular falar sobre isso. É popular ficar vendendo mentira e fantasia, como muito parte da imprensa faz. Como se o Corinthians fosse contratar jogadores que ele nem pode sonhar. Isso é mentira, como sai por aí, aqui ou acolá. E isso precisa ser visto, e o corintiano tem que ser um pouco mais astuto e não acreditar em qualquer historinha do Boitatá que vendem para ele. Fato é que o Corinthians tem duas negociações aí encaminhadíssimas, né? Que é a questão do Coronado, que está chegando para o Corinthians, e também do Pedro Henrique, atacante do Internacional, que está sendo vendido ao Corinthians. Mauro, Coronado e Pedro Henrique... Desfez o elenco, ele desmanchou o elenco nessa troca de presidente, saíram muitos jogadores, então ele se vê obrigado a repor para ter jogadores. A questão do Corinthians é o tamanho dos investimentos feitos nas contratações. No caso do Pedro Henrique, é um jogador já com 33 anos, né? É um atacante que acho que vai compor elenco, né? Acho que não chega para ser titular. Não é um investimento, acho que tão alto assim, né? Não sei exatamente quais são as cifras aí da contratação. Você talvez tenha até os números mais precisos. E com relação Pedro Henrique Mauro, o Pedro Henrique é aproximadamente 6 milhões de reais, convertendo porque é em dólar, mas em reais. Sim. É aproximadamente 6 milhões. Vai dar alguma coisa em torno de 1 milhão de euros, um pouquinho mais, por aí, né? Isso aí. De dólares. Perto de outras contratações, não é tão caro. Mas se você colocar 5 de um, 5 do outro, 4 do outro, um desse aqui, você soma isso tudo aí, dá 20 milhões de euros. Aí você multiplica por 6, mais ou menos, né? Isso dá... Olha, só aí, você pegar o Mateuzinho, o Rodrigo Garro, o Pedro Henrique e o Pedro Raul, só somando os 4,
Isso aí consome mais ou menos os tais 120 milhões anuais do patrocínio Master. Isso contando que esse dinheiro seja todo para o futebol profissional, o que a gente não sabe, porque não foi esclarecido. Porque você fala desse montante, mas nós não sabemos se tem desse dinheiro, se tem algum desconto. A comissão de agência que fez o negócio, ou algum tributo que tem que ser pago em cima desse valor, sei lá. Ou se parte desse dinheiro tem que ir para uma outra modalidade, ou futebol feminino, a gente não sabe. Então, imaginando que o dinheiro fosse líquido, do que não deve ser, imagino eu, só para o futebol, só essas contratações já consumiriam todo esse dinheiro. Claro que você vai fazer isso parceladamente, pagando a perder de vista, né? Agora parcelas esse ano que vem e tal, mas só para fazer um paralelo. Como esse dinheiro que foi apresentado, que é uma grana muito, muito boa para o patrocínio Master, como ele, entre aspas, ele é pequeno dentro das teóricas necessidades de contratação do Corinthians, pelo menos é assim que a diretoria encara, que é necessário, tanto que está fazendo todos esses negócios, e a dívida, né? Então você vê que o que é muito dinheiro, na prática é pouco, porque não basta, porque o buraco é muito grande, né? E o Igor Coronado, eu tenho dito, é um jogador de rede social, que é um jogador que fez uma carreira no exterior, passou pela Itália, está há algum tempo no Oriente Médio, jogando na Arábia Saudita, e os vídeos com suas jogadas começaram a aparecer em rede social, e os torcedores de alguns clubes se apaixonaram pelo jogador, pelo seu futebol. Não sei, sinceramente, não o conheço profundamente para poder fazer uma avaliação mais profunda. Não seria honesto de minha parte falar aqui com muita profundidade a respeito do futebol do jogador. Os lances que eu vi, me pareceu um jogador com bons recursos, um meio habilidoso, que encontra boas soluções, bons passes, mas também não é um jogador barato. Então você tem uma outra questão, que é uma folha de pagamento elevada para um clube encalacrado e que vive envolvido em problemas como, por exemplo, o Argentino Júnior até hoje cobrando o não pagamento de parcelas do Fausto Vera, que foi contratado em 2022, ou seja, no ano retrasado, né? Sem contar, vira e mexe, essas questões aí de ação na justiça e tudo que toda hora aparece no noticiário do Corinthians. Então, onera ainda mais. Enfim, a linha escolhida é de contratações que não são as mais caras do país, mas também passam longe de serem as mais baratas. E jogadores que exigem pagamento de multa rescisória. O Corinthians não partiu por um caminho de buscar apenas jogadores como o Coronado, que estão livres no mercado, e você pelo menos só vai pagar ali luvas, salário, né? Mas aí também tem que ver que luvas e salários são esses. Que se você trouxer vários jogadores caros, né, também pode ser um problema. A situação do clube é muito difícil financeiramente. Muito difícil. Muito complicada, mas ele precisa contratar alguns jogadores de fato. O que eu acho discutível são os valores que envolvem esse pacote de contratações, que, como eu falei, uma conta rápida a gente chega à conclusão de que esse dinheiro desses 4, 5 jogadores, já consumiria, se fosse pago agora esse ano, todo o dinheiro do patrocínio da camisa, pensando que esse patrocínio Master fosse todo para o futebol, que a gente não sabe exatamente como é que esse dinheiro vai ser distribuído, como o clube terá que agir.